Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16. A exposição nesta noite será da última sessão do capítulo de número 16 de Atos. Hoje pela manhã, a pregação foi na última sessão do capítulo de 16 de Êxodo e hoje à noite também concluindo o capítulo 16 de Atos. Versos de número 35 a 40, assim nos diz, irmãos, a bendita palavra do nosso Senhor. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem, agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está aberta para ser exposta mais uma vez, Pai, neste dia. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo, que o Senhor me dê vigor físico, vigor espiritual, para anunciar, ó Pai, a Tua palavra, para proclamar o Teu Evangelho. Dá-nos, Senhor, aquilo que é necessário para fazer isso com liberdade. Fala ao coração do Teu povo, edifica a Tua igreja através desta breve porção da Tua palavra. É o que te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes, e de fato, muitas vezes, não poucas vezes, os homens se levantam contra outros com o intuito de praticar injustiça. Isso acontece em diversos meios, em diversos lugares, e não é diferente quando nós pensamos naqueles que assumem papéis de governo como magistrados ou magistrados civis. Muitos deles, lamentavelmente, ao invés de praticar a justiça, ao invés de promover o bem, ao invés de promover o bem na sociedade, acabam então praticando o mal, acabam punindo indevidamente, acabam impondo leis que não são adequadas, acabam impedindo coisas que não são proibidas e assim acabam usurpando a verdade e usurpando o papel na legislação e acabam se envolvendo com isso de modo realmente muito errado. Não precisamos nos esforçar muito para pensar nisso. A realidade da nossa nação, do Brasil, é evidente isto. Quando os homens torcem as coisas, quando os homens torcem a lei, quando os homens praticam injustiça contra aqueles que procuram andar em retidão. Isso, irmãos, não é novo, isso é coisa antiga. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 16, nós nos deparamos com isso. Nós nos deparamos com a realidade de homens maus se levantando contra os servos do Senhor e praticando injustiça contra os servos de Deus. Nós vimos como Paulo e Silas, eles foram grandemente injustiçados, como eles são julgados, ou melhor,
nem julgados foram adequadamente. Quando ouviram a acusação feita e falsa pelos donos da moça, a adivinhadora, eles acataram aquela reclamação, acataram aquela insatisfação daqueles homens e logo pegaram Paulo e Silas, logo então, precipitadamente, açoitaram Paulo e Silas, muito, não pouco, foram muitos e muitos açoites que eles levaram, que eles experimentaram, foram lançados num cárcere, no mais escondido cárcere, que era separado para os homens mais perversos, para aqueles que cometeram os crimes mais terríveis, e ainda prenderam os pés deles em troncos, a fim de que eles não saíssem de forma nenhuma. E também aquilo causava desconforto, dor, era uma tortura. Mas nós vimos que, apesar disso, esses servos do Senhor se mantiveram felizes. Nós vimos como eles oram ao Senhor em meio ao cárcere. Nós vimos como eles louvam ao Senhor em meio ao cárcere. Eles salmodiam a Deus. E nós vimos como o Senhor, em sua graça, intervém. O Senhor então age. O Senhor então faz com que um terremoto venha. As portas são abertas das cadeias. Os homens são libertos. Mas o Senhor fez isso, irmãos, e nós veremos, não com o intuito simplesmente de libertar Paulo e Silas. A razão do Senhor fazer o que fez com Paulo e Silas, libertando-os daquela condição na qual ele se encontrava, era conceder salvação ao carcereiro. O Senhor moveu, por assim dizer, o mundo para fazer com que um carcereiro e sua família se rendessem a Cristo. Nós vimos então, irmãos, que esse carcereiro, ele se converte, ele nasce de novo, mas não somente ele. Vimos que também a sua família foi redimida, foi batizada e agora são membros da Igreja de Cristo Jesus. Mas, irmãos, o que acontece agora? Paulo é levado para a casa do carcereiro, Paulo e Silas têm suas feridas ali lavadas, eles têm uma refeição posta à mesa, mas eles, como bons cidadãos, acabam retornando para a prisão. Eles voltam para o lugar de onde eles haviam sido libertos. Nada havia sido dado a eles como uma declaração de liberdade. Apesar da intervenção de Deus, havia ainda o dever de eles lidarem com as questões civis. E os magistrados ainda não haviam dado nenhum tipo de declaração que eles estavam livres. Logo, então, eles como bons cidadãos, cidadãos desta terra, mas cidadãos também do reino dos céus, eles se submetem, eles retornam, eles vão, mais uma vez, ao cárcere. E ali então, irmãos, a partir disso nós começamos a perceber como Paulo e Silas, eles lidam com as questões civis de um modo adequado, de um modo apropriado. Eles se sujeitam àqueles que são superiores a eles no âmbito civil. Contudo, nós veremos, irmãos, que a sujeição deles não é uma sujeição absoluta, uma sujeição limitada. O texto nos diz, no verso 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, os pretores, que eram os magistrados, os homens envolvidos com a lei, quando amanheceu, eles foram conduzidos a procurar libertar aqueles homens. E algumas razões podem ser dadas. Eles talvez pensassem que o que eles experimentaram já foi suficiente. Eles pagaram pelo que fizeram. Foram açoitados, foram presos e agora podem ser libertos. Contudo, outros entendem que eles viram, souberam do terror que aconteceu quando o Senhor abalou as estruturas da cadeia e então os homens foram libertos.
E aquilo pode ter provocado neles temor. E eles pensaram a noite inteira, provavelmente, sobre o que acontecera. Foram convencidos de que estavam errados e que agiram de modo inadequado. E então, logo pela manhã, apressadamente, às ocultas, tentam libertar ou livrar Paulo e Silas do lugar no qual se encontravam. Então, note, irmãos, como o Senhor ele começa a conduzir a vida daqueles homens, até mesmo dos magistrados, de modo que eles se voltassem para Paulo e Silas e procurassem ali, então, livrá-los da cadeia. Foi o próprio Deus quem conduziu isto deste modo, convencendo estes homens a fazerem tal coisa. Contudo, quando esses pretores enviam oficiais da justiça para, então, dar a declaração de que eles estavam soltos ou estavam livres, não é? Ele diz, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro ele vai se dirigir a Paulo e Silas com muita alegria, certamente. O texto nos diz, então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Veja, ele provavelmente, irmãos, se alegrou com aquilo. Ele se alegrou com a salvação encontrada em Cristo e ele se alegrou com a libertação de Paulo e Silas. Mas ele não estava consciente do que haveria de acontecer ali naquele contexto. O carcereiro, ao comunicar tais coisas, irmãos, para Paulo e Silas, dizendo, vocês agora podem sair, podem ir em paz, nós veremos que o apóstolo Paulo ele vai tratar essa ação deles como algo que não deveria ser considerado como algo apropriado. Mas notemos, irmãos, veja, o carcereiro, certamente, ao se dirigir a Paulo e Silas, ele não o foi simplesmente comunicar como algo que dizia respeito ao seu dever, porque ele, como um carcereiro, sujeito aos pretores, deveria atender à ordem dos seus senhores, deveria ir lá e dizer, vocês estão livres. Mas ele certamente, irmãos, sinceramente, se alegrava com a libertação dos servos do Senhor. Talvez tenha prendido, e provavelmente prendido eles no cárcere antes da conversão, com prazer. São homens que estão trazendo perturbação em Filipos. Contudo, agora, esse homem que fora transformado pode se alegrar, nutrindo a expectativa de que esses homens saiam da cadeia e possam, então, continuar seguindo com o seu ministério. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não pode admitir tal atitude. O apóstolo Paulo, ele tem de reagir àquilo. E por que razão? Porque uma injustiça fora feita e ela tem de ser reparada. O apóstolo Paulo, ao ouvir aquilo, ele não se alegra. O apóstolo Paulo não diz que coisa maravilhosa, estamos libertos, estamos livres. Muito obrigado pela boa nova que você me trouxe. Não, irmãos. O apóstolo Paulo nos diz o texto. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo replica. Paulo, ele não consegue aceitar aquela atitude. Paulo, então, apresenta o seu conhecimento daquilo que deveria acontecer. Paulo vai se mostrar um verdadeiro conhecedor dos seus direitos. Um verdadeiro conhecedor da sua lei. Um verdadeiro homem consciente daquilo que era errado e daquilo que aqueles homens deveriam fazer. E Paulo, então, não fica em silêncio. Ele vai dizer que aqueles homens agiram de modo inadequado. Por quê? Porque
o que aconteceu com eles foi algo experimentado sem um processo formal. Para que um cidadão romano fosse julgado, um processo formal deveria acontecer. Todo o processo de julgamento adequado. Mas isso não aconteceu. Mas, ele diz, não somente não houve um processo formal, ainda eles, como cidadãos romanos, foram açoitados. E nenhum cidadão romano poderia ser açoitado como eles foram. Era contra a própria lei romana. Mas não somente isso. Ele diz, e nos recolheram ao cárcere, ao pior dos cárceres. E absolutamente nenhum cidadão romano, sem um processo formal de julgamento, poderia ser conduzido ao cárcere e ainda ao pior dos cárceres. E ele diz então, nos recolheram até esta condição, até este local, sendo nós romanos, sendo nós cidadãos romanos. Então note, o apóstolo Paulo, ele se considera como um cidadão terreno, um cidadão romano, alguém que habita na terra. E como alguém, irmãos, que habita na terra, como todo homem comum, ele deve então estar plenamente consciente de tudo aquilo que envolve a sua própria vida. Ele não podia, então, olhar para aquilo como um ato adequado, porque por ser um ato de injustiça, feria não somente o próprio apóstolo Paulo, mas era contrária à vontade do próprio Deus. Não há prática de injustiça, não há pecado que seja cometido contra outrem que não seja, primeiramente, cometido contra Deus. Então, esses homens estavam agindo de um modo absolutamente estranho, absolutamente errado. E além de fazerem tudo o que fizeram errado, ainda, ele nos diz, e ainda querem agora as ocultas lançar-nos fora. De modo nenhum as coisas haverão de proceder assim. Ele diz, não será assim. Pelo contrário, que eles venham até nós e nos ponham em liberdade. Perceba, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está pronto para se sujeitar à lei. Ele está pronto até mesmo a experimentar um julgamento, mas se aquilo for feito com justiça. No capítulo 25, mais à frente, nós veremos o apóstolo Paulo, inclusive, se sujeitando à lei. Veja, no capítulo 25, o texto nos diz, verso de número 10, disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então veja, se algo de fato, de algo ele fosse culpado, ele estava pronto a se sujeitar. Mas, irmãos, agora, algo injusto foi feito e ele não está ali, agora, pronto para se sujeitar. Ele tem, então, de apelar para o conhecimento da lei que ele conhecia. Da lei dos homens, por assim dizer. E nós veremos como isso vai implicar em uma mudança fundamental no processo inteiro. Isso, irmão, já começa a nos ensinar que quando a injustiça ela é estabelecida, quando a injustiça dos homens que deveriam praticar a justiça vem sobre nós, nós podemos apelar à lei em favor de nós contra esses homens e nós não estaremos quebrando o 5º mandamento que nos obriga a nos sujeitarmos aos magistrados. Se um homem, no seu poder, se levanta para injustamente impor sobre nós, crentes, leis que vão de encontro à verdade do nosso Deus, leis que são contrárias à verdadeira justiça,
nós, irmãos, como crentes, precisamos estar prontos, firmes, para de modo algum nos sujeitarmos a isto. E nós poderemos, irmãos, nos utilizar da lei contra os homens, contra eles, dizendo: o que vocês estão tentando impor sobre nós, o que vocês estão fazendo é injusto. E a lei prevê isso que eu estou dizendo. Mas como nós saberemos defendermos-nos da injustiça dos homens se não conhecermos a lei? Daí, irmãos, a necessidade até mesmo de nós conhecermos a nossa lei, de nós conhecermos a nossa imensa Constituição, pelo menos, no mínimo, aqueles direitos que dizem respeito diretamente a nós, com a nossa religião, a nossa fé. Se os magistrados, irmãos, se levantarem para tentar impor sobre nós, dizendo que nós não podemos nos reunir para adorar a Deus com liberdade, você vai atender a ordem deles como uma ordem justa ou vai reivindicar a lei, não somente dos homens, mas a lei de Deus, que aquilo que eles estão impondo é algo absolutamente contrário? Você, como um homem e uma mulher, conhecedores da lei, dos homens e da palavra, prontamente deve estar pronto para dizer: eu não devo me sujeitar a essa imposição injusta, porque eu tenho liberdade, amparado pela minha Constituição e amparado pela verdade do meu Deus. Obviamente, irmãos, que o que vai prevalecer em tudo isso, entre a lei do homem e a lei de Deus, é a lei do próprio Senhor. Como o próprio servo de Deus, Pedro e outros, poderiam dizer: importa a nós obedecer a Deus, antes a Deus e não a homens. Então, irmãos, quando a injustiça ela for exaltada, nós, como servos do Senhor, precisamos estar prontos para lutar contra ela, sem qualquer tipo de temor, porque não estamos desobedecendo a Deus quando nós nos voltamos contra aquilo que é explicitamente contrário à lei e à verdade do nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele faz. Ele conhece a lei, ele então se volta contra esses homens, ele vai então tratar aquela questão como algo injusto, como algo que é feio, algo que é contrário àquilo que o seu Senhor requer. E conscientes, irmãos, sobretudo, que aquilo que os homens querem impor sobre nós é contrário àquilo que Deus requer de nós, é que nós devemos estar mais ainda prontos para dizer a eles: de modo nenhum, não nos sujeitaremos, não nos colocaremos em submissão a algo que seja contrário à lei suprema do meu Deus, pois antes, irmãos, de sermos cidadão do reino deste mundo, ou cidadão desta terra, somos cidadãos dos céus. E somos chamados a nos sujeitarmos, sobretudo, à lei do nosso Deus, ainda que isso possa implicar ou trazer sobre nós males, ainda que isso possa trazer sobre nós, irmãos, algum tipo de dor ou sofrimento. Mas nós veremos, irmãos, que o apóstolo Paulo ele é muito sábio, e ele não vai até o último ponto, ou até o fim nessa questão. E que ele poderia, então, reivindicar muito mais coisas, mas ele não o fará. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele apresenta essa realidade, ele está consciente de que esses homens não podem extrapolar a justiça. E então ele vai, então, na lei. De fato, daqui vocês não podem passar. Daqui vocês não podem passar. Então, irmãos, nós devemos entender que há uma distinção clara, ainda que nós sejamos chamados a nos sujeitarmos àqueles que são magistrados, nós devemos entender que eles não podem ir além, intervindo em coisas que não são da competência deles. São esferas distintas. A esfera do magistrado civil e a esfera da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não podem intervir nas coisas de Deus que competem direta
diretamente aqueles que foram chamados a cultivar e a proteger a Igreja de Cristo. Mas eles também não podem extrapolar o papel deles com injustiça e intervindo também nas nossas questões particulares e individuais. Eles não podem dizer para nós que eles são aqueles que devem ou que possuem a autoridade como Estado para, por exemplo, educar os nossos filhos, como alguns vão chamar, pátria educadora. E então eles vão poder dizer para você ou para cada um de nós, em particular, como as coisas devem acontecer e que você não deve, de forma nenhuma, ensinar o seu filho, o papel de educar o seu filho é do magistrado. Você vai dizer, não, isso é injusto, contrário à verdade do meu Deus. A palavra do meu Senhor me chama no dever de conduzir a minha casa e de educar os meus filhos sob os meus cuidados. Eles não podem, de forma alguma, dizer que você não pode corrigir o seu filho com disciplina. Mas eles vão tentar intervir. Com injustiça, vão julgar e vão tentar condenar aqueles que praticam aquilo que a própria lei do Senhor requer. Como crentes, irmãos, e cidadãos dos céus, nós iremos nos opor a isso. Mas é necessário também, irmãos, que além do conhecimento bíblico, que é fundamental que tenhamos, é necessário e indispensável que conheçamos a lei da nossa nação. Ainda que estejamos conscientes, irmãos, que quando formos pleitear para que a justiça seja feita, os homens, no seu poder, vão, de alguma forma, ainda assim não se sujeitar. Nós temos visto como isso tem acontecido e lamentamos por isso. Falamos, a lei proíbe isso, mas eles passam por cima da lei. Eles não se importam com isso. Eles não temem a nós. Eles não temem a Constituição. Eles não temem a Deus. Simplesmente se colocam como Deus. Mas, irmãos, isso não impede o nosso dever. Isso não deve calar as nossas bocas. Devemos, independentemente daqueles que estiverem se levantando com toda a sua injustiça contra nós, e ainda que saibamos que eles vão pleitear pelo mal, devemos ainda assim reivindicar justiça. Se não falarmos, quem falará? Se não pleitearmos, quem vai pleitear? Se não lutarmos, quem vai lutar, irmãos? Compete a nós, sobretudo como crentes, lutarmos contra a tirania do Estado. Lutarmos contra a tirania daqueles que procuram fazer valer a sua própria vontade, desprezando a lei e a lei de Deus. Mas veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, de modo nenhum, eu não vou sair daqui, até que eles venham e cumpram um dever de modo adequado. Eles me julgaram, nos maltrataram, fizeram o que é errado. E isso não pode passar assim em branco. E talvez você pense, mas como assim? Por que o apóstolo Paulo faz isso? Será que o apóstolo Paulo, ele não deveria sofrer o dano? Ele não deveria ficar em silêncio? Ele não deveria ficar calado? Não, irmãos. Quando nós pensamos na ideia de sofrer o dano, nós nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 6. Se você for olhar, que vai tratar em 1 Coríntios sobre crentes que vão para a justiça por causa de algo que aconteceu entre eles em algum tipo de transação que não foi feita de modo adequado. Paulo vai dizer, é lamentável só o haver intriga entre vocês, e vergonhoso, e que isso seja levado para o magistrado. Isso deveria ser tratado entre vocês, deveria ser tratado na igreja, deveria aquele que sofreu, sofrer o dano, quando há crente com crente. Mas no que diz respeito, irmãos, ao ímpio, no que diz respeito à perversidade dos homens maus, não vai existir essa de sofrer o dano. Se de fato necessário for, e até onde o bom senso e a sabedoria puder nos levar numa luta pela justiça, nós devemos seguir em frente. O apóstolo Paulo nos mostra isso. Ele fala isto, e então, irmãos, o que acontece?
Os oficiais de justiça que foram enviados pelos pretores retornam aos pretores. Verso 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Olha só, irmãos. Se o apóstolo Paulo tivesse ficado em silêncio, o que acontece aqui não teria acontecido. O apóstolo Paulo, humilhado, preso, açoitado, todo arrebentado, eleva a sua voz, aquelas palavras chegam àqueles homens ficam possuídos de temor. Por quê? Porque agora está declarado que aqueles homens são cidadãos romanos. O que é que eles pensam? O que é que eles temem agora? Eles temem Roma. Eles temem a lei de Roma. Eles temem que sejam punidos. Eles temem que sejam depostos. Eles temem que percam o seu ofício. Eles temem que algo mal venha sobre eles em razão do mal que eles fizeram ao machucar e prender cidadãos romanos. A pena, irmãos, era dura sobre aquele que fizesse tal coisa. O temor deles, inicial, irmãos, não é um temor ao Senhor. Não é um temor por ter quebrado a lei de Deus. Não é um temor por ter se voltado contra a vontade do Senhor. Não é um temor por ter feito mal contra servos de Deus. O temor deles é que a cabeça deles fosse colocada fora. O temor deles, irmãos, era exatamente este. Um temor aos homens. Um temor pelo que poderia vir sobre eles, porque Paulo e Silas eram cidadãos que deveriam ser tratados com honra e não da forma que foram tratados. Não poderiam, de forma nenhuma, experimentar todo aquele mal que experimentaram. Note como palavras simples de um homem humilhado servem para provocar naqueles homens um temor que vai cooperar de algum modo com o Evangelho. Quando nós olhamos mais para frente, no verso 39, o texto então nos diz: então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Então, eles ficaram com tanto temor, irmãos, que foram e pediram desculpas. Eles se retratam. Eles vão até os homens contra quem eles pecaram e possuídos, por causa do temor ao magistrado, aqueles que eram soberanos sobre eles, eles então vão até lá, diretamente àqueles servos que foram maltratados, pedem desculpas, libertam eles da prisão e têm um pedido. Qual o pedido? O pedido é que eles se retirem da cidade. Ele pede, eles não ordenam. Porque Paulo e Silas poderiam permanecer na cidade. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Mas ele roga que eles saiam. Por quê? Porque, segundo o que eles imaginavam, bagunça estava sendo provocada na cidade em razão de Paulo e Silas estarem lá. Eles, então, não queriam que eles permanecessem ali, porque isso poderia continuar sendo elevado. Os ânimos dos cidadãos de Filipos poderiam ainda continuar sendo inflamados em razão da presença de Paulo e Silas ali, ainda naquela cidade. Então eles pedem que se retirem daqui, que saiam então do nosso meio. E nós veremos, irmãos, que Paulo e Silas se sujeitam a isso. Mas note, irmãos, uma primeira coisa que nós devemos entender: não pensemos que as nossas reivindicações por justiça, elas passam despercebidas. Aqueles que praticam o mal, eles recebem as nossas manifestações de injustiça. Eles podem rejeitar, mas conscientes delas, eles estão. Mas o que é que pode, então, provocar uma mudança naquele que escuta com indiferença, irmãos? É o Senhor que pode fazer isso. Nós vamos lutar por justiça.
nós vamos reivindicar, apelando à lei, apelando à verdade. Mas, irmãos, é somente Deus quem pode convencer e mudar os homens, ou convencendo-os do erro, ou subjugando-os e obrigando-os a fazer aquilo que é por direito. Mas, irmãos, para que isso aconteça, é fundamental que eu e você, de alguma forma, nos envolvamos com as coisas da terra, por assim dizer. E que possamos lutar para que isso possa lá chegar, para que eles possam ser incomodados, mas na expectativa e com oração, para que Deus possa agir e mudar a sorte do seu povo e mudar a nossa sorte. É só, irmãos, a graça e a misericórdia de Deus que pode fazer com que algo desta natureza aconteça. Que homens que estavam exaltados se humilhem a ponto de pedirem desculpas. É Deus quem faz isto. Nós podemos, irmãos, confiar no nosso Deus, que sempre vai agir em favor do seu povo. E Ele é quem vai pleitear é Ele quem vai lutar as nossas lutas. É Ele quem vai fazer com que os homens eles sejam atormentados a ponto de se voltarem e desejarem nos libertar. É Ele quem vai fazer com que os homens sejam convencidos do seu erro, se retratem, a fim de que a justiça seja prevalecida. E nós podemos, irmãos, requerer isto de fato destes homens, porque este é o papel deles. A Escritura claramente prescreve. A Escritura, irmãos, claramente nos mostra que esses homens, aqueles que estão no poder, não podem agir com injustiça. O texto nos diz, em Romanos capítulo 13, quando a palavra do Senhor, a partir do verso 3, nos diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Para quê, irmãos? Para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O apóstolo Pedro, irmãos, também nos ensina essa verdade. 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo, então, nos dirá o seguinte, a partir do versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Note, dever nosso nos sujeitarmos, mas quando eles fazem aquilo que eles devem fazer. E o que eles devem fazer? Aplicar a justiça, para o bem dos homens. Aplicar a vara ou a espada, quando o homem é um malfeitor. Este não era o caso de Paulo e Silas. Logo, irmãos, eles podiam reivindicar de modo justo. Mas talvez você se pergunte, o apóstolo Paulo, ao fazer isto, ele não estava se preocupando, além da conta, com as coisas que são do seu próprio interesse? Será que o apóstolo Paulo, irmãos, ao fazer o que fez, ele estava preocupado com ele?
E o que nós, irmãos, percebemos é que o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com ele. O apóstolo Paulo, ele não vai até o fim no seu pleito. Ele ficou satisfeito com o pedido de desculpas. Ele poderia, ao se deparar com o reconhecimento desses homens, levá-los à justiça para que fossem punidos. Mas ele faz isso, irmãos? Não. Ele está satisfeito. Ele sabe que se ele passasse dali, se ele fosse além, aquilo poderia provocar males sobre a igreja. Aquilo poderia provocar mais perseguição à igreja. Ele estava mais preocupado com a honra de Cristo, do Evangelho e com a igreja, do que com a sua própria justiça. Então note, ainda que possamos, irmãos, lutar contra as injustiças que nos são feitas, quando o Evangelho de Cristo estiver em jogo, quando a honra do Senhor estiver em jogo, quando a igreja de Cristo estiver em jogo, nós podemos, por assim dizer, sofrer o dano, cessar o nosso pleito, para que o Senhor seja honrado, o seu Evangelho preservado e o seu reino avançado. Era com isto que o apóstolo Paulo estava preocupado. Então, nem sempre vale a pena irmos até o fim numa causa da justiça, porque isso pode trazer males para nós e para nossos irmãos em Cristo. Então, Paulo, ele estava preocupado com a glória do Senhor, com a honra da igreja, com a honra do Evangelho do nosso Deus, como nós devemos também estar, ainda que isso nos custe algo. Paulo está satisfeito. Agora, ele então volta os seus olhos para a igreja. E por que razão, então, Paulo também luta para que ele seja tratado com justiça? Porque, irmãos, haviam outros cidadãos romanos que habitavam ali, que agora estavam unidos à igreja em Filipos. O apóstolo Paulo estava preocupado, irmãos, com a perseguição que poderia vir sobre a igreja. E o fato dele lutar por justiça, reivindicando que eles fizeram o que é mal e agiram com injustiça, isso poderia refrear o mal dos magistrados, que posteriormente poderiam se voltar contra a igreja em Filipos. Ele então, preocupado com o bem-estar da igreja, ele então se lança como alguém que sofreu na pele para o bem do povo. Porque ele poderia, irmãos, antes de ser chicoteado, ele poderia dizer: eu sou cidadão romano. Mas ele não fez isso. Parece que o apóstolo Paulo estava consciente de que era necessário que ele sofresse para que o Evangelho de Deus fosse ali preservado. E o Senhor tinha o propósito de salvar o carcereiro e fazer com que uma igreja pudesse ali ser estabelecida. Paulo está pronto para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Ele deixa isso claro, irmãos. Ele mostra essa realidade. E ele mostra isso, irmãos, ao escrever à igreja. Porque ele sofre pelo Evangelho e ele não se perturba com isso. Ele dá graças por ter sofrido pelo Evangelho de Cristo. Quando ele escreve a essa igreja de Filipos, ele diz assim, em Filipenses 1, a partir do versículo 7, aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E ele foi alguém, irmãos, que vai deixar claro nessa epístola que ele sofreu muito, e sofreu na pele por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa do reino. Então, irmãos, a preocupação é legítima e nós devemos estar mais preocupados com aquilo que diz respeito ao reino dos céus do que com aquilo que diz respeito ao reino deste mundo. Ainda que isto nos custe tudo. Ainda que isso custe o que nós possuímos. Ainda que isso custe
o nosso sangue, ainda que isto custe a nossa reputação, devemos estar prontos para lutar em favor deste Evangelho. Paulo amava a igreja de Filipos e queria que aquela igreja pudesse ser preservada ali e aqueles irmãos também ali preservados. O que ele faz? Ele atende. Não era obrigado a ir, mas ele vai. Ele vai embora. E então, antes de ir embora, o texto nos diz que ele passou num lugar. Verso 40, nos diz assim a palavra: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Veja, tendo-se retirado do cárcere, agora saem do cárcere, para onde eles vão? Diretamente encontrar os crentes. Direto encontrar a igreja de Cristo em Filipos. Dirigiram-se para a casa de Lídia, aquela mulher que fora convertida por meio da proclamação do Evangelho. E vendo os irmãos diante deles, eles não podiam ficar em silêncio. O que eles fazem, irmãos? Os confortaram, os consolaram, trouxeram palavras de encorajamento, de exortação, de ânimo, de alegria e consolo para os servos do Senhor que ali haveriam de permanecer. Mas percebam, irmãos, esses homens estão arrebentados, machucados, cansados, sem dormir. Mas qual é a preocupação da alma deles? Não é com o bem-estar deles. Não é apenas com eles. A preocupação da alma deles é com os seus irmãos em Cristo. Poderiam sofrer, mas ele diz, fomos libertos. O Senhor nos tirou de lá. O Senhor mitigou o nosso sofrimento. O Senhor nos deu alívio. O Senhor nos consolou. O Senhor nos encorajou em meio ao sofrimento. E eles não poderiam, irmãos, ficar em silêncio. Com a consolação que eles receberam, eles também deveriam consolar a outros. Não é isso que o apóstolo Paulo, irmãos, escreve em 2 aos Coríntios, no início. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Se nós, irmãos, experimentamos do Senhor o consolo, como Paulo e Silas experimentaram, esse conforto e consolo deve, de igual modo, ser passado à frente. Eu não sou um lobo solitário, eu não sou alguém chamado a viver unicamente para os meus próprios interesses, eu não sou alguém chamado a viver sozinho, eu sou chamado, irmãos, a cultivar a igreja e cultivar o conforto e consolo no meio da igreja. Isso é algo, irmãos, que diz respeito ao papel do ministro da palavra, dos presbíteros da Igreja de Cristo, dos diáconos da Igreja de Cristo, de todos os servos da Igreja de Cristo. Todos nós, irmãos, somos chamados a, em meio aos momentos de adversidade, em meio aos momentos de possível perseguição e angústia, nós somos chamados a dirigirmos palavras aos outros. E veja, irmãos, muitas vezes é uma palavra simples que serve de consolo para a alma do irmão. Uma palavra, irmão, vou estar orando por você. Suficiente para consolar a alma de muitos. Irmão, eu tenho orado por você. Irmãos, o Senhor cuidará de ti. Meu irmão, o Senhor, Ele, na sua providência, conduz a minha e a tua vida em suas mãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a palavra do nosso Senhor nos garante. Você pode dizer ao outro irmão que o Senhor
na sua aflição, ainda que você pense que está desamparado, lembre-se, ele diz, nunca jamais vos desampararei, nunca jamais os abandonarei. O Senhor promete, irmão, a você que pensa que está então sofrendo as maiores angústias deste mundo e pensa que o mundo e até mesmo o próprio Cristo te abandonou, você pode então dizer ao irmão, lembrando, Cristo disse, como foi lembrado hoje pela manhã, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, note como essas palavras, elas devem estar nos nossos lábios. Precisamos, como diz Isaías, ter lábios de erudito, línguas de erudito, para falar o que é consolo para a alma daqueles que conosco caminham neste mundo. Mas para que você tenha essas palavras de consolo, é fundamental que você conheça tais palavras. É fundamental que você deixe de olhar para você mesmo. É fundamental que você olhe para o seu irmão. É fundamental que você procure conhecer as necessidades do seu irmão. Não para sair compartilhando com os outros. Não para sair mostrando os problemas e fraquezas do seu irmão. Não para ficar dizendo, coisa pequena, eu conseguiria passar por isso num piscar de olhos. Que coisa sem sentido dizer algo desta natureza. Não estamos conscientes do sofrimento do outro. O que é fácil para você pode ser grandemente difícil para o seu irmão. E é necessário que estejamos prontos para procurar ajudá-lo com toda a graça, como Cristo conosco é gracioso. É necessário que aprendamos a perguntar, estás bem, meu irmão? Mas sinceramente interessado em saber se aquele irmão está realmente bem, para poder aliviar os desconfortos e as dores deste crente. Paulo e Silas tiveram o seu sofrimento de alguma forma mitigada por um servo, o carcereiro. E quem me recordou disso, salvo engano, foi Joel domingo passado. Quando, refletindo sobre o que eu preguei domingo passado, então Joel veio na minha direção e disse, pastor, quando ele limpa ali as feridas do carcereiro, apesar de todo o sofrimento, o Senhor dá alguns momentos de tranquilidade, de paz, de consolo, de conforto. Eles tiveram um momento de conforto ali, quando eles foram lavados, tratados pelo próprio carcereiro. E de fato, irmãos, veja como os servos do Senhor devem estar prontos para isso. Para em meio aos sofrimentos nossos, da nossa caminhada, irmãos, estarmos prontos para lavarmos as feridas uns dos outros, para aplacarmos a dor que sofre uns e os outros, para que possamos, irmãos, de alguma forma, nos alegrar com eles quando estiverem alegres, mas estarmos também prontos para chorarmos com eles quando eles chorarem, para darmos o nosso ombro, para que eles possam, então, ser sustentados. Isso é igreja. E Paulo estava plenamente consciente da necessidade que aqueles novos crentes de uma pequena igreja tinham. Como nós devemos, irmãos, estar plenamente conscientes. Somos irmãos em Cristo que devem amar uns aos outros e que devem estar prontos para socorrer uns aos outros, não somente no que diz respeito a coisas materiais, mas, sobretudo, no que diz respeito à alma uns dos outros. Preocupe-se com seu irmão, ame seu irmão, sirva seu irmão, console seu irmão, consolemo-nos, ajudemo-nos uns aos outros. Isso é igreja. A palavra nos dá um exemplo, Paulo nos dá o exemplo, Cristo nos dá o exemplo. Ele se compadeceu de todos os miseráveis. Ele tratou a enfermidade daqueles que careciam dele. Ele cuidou do povo. Ele cuidou da igreja. Ele cuidou dos mais necessitados. Se Cristo, irmãos, sendo o Senhor de tudo, fez isso, como nós devemos procurar imitá-lo? O nosso maior exemplo é Cristo. Ele tratou a nossa maior enfermidade, o pecado, entregando o seu próprio corpo em meio à injustiça. Ele não lutou, ele não procurou se vingar. Ele sabia que aquele que haveria de se vingar
ele entregou o julgamento àquele que haveria de julgar. Mas Cristo, ele, semelhantemente a Paulo e Silas, é julgado injustamente. E foi justamente, irmãos, o seu julgamento injusto que trouxe para nós a graça de sermos declarados justos. Se Cristo não tivesse sido tratado da forma que fora tratado, eu e você hoje estaríamos ainda caminhando para o inferno. Mas os homens maus foram usados por Deus para cumprir os propósitos redentores do Senhor. Cristo foi julgado injustamente para que nós fôssemos redimidos, para que nós não fôssemos condenados. Ele fora condenado injustamente. Para que nós fôssemos libertos do cativeiro do pecado, ele teve de se lançar sob as mãos dos malfeitores, ele teve de subir aquela maldita cruz. Aquele que não conheceu o pecado foi o que fez isto. Para que nós pudéssemos, irmãos, ser declarados justos diante do tribunal de Deus. E para que agora, então, justificados, vivamos para Ele. Paulo vivia para Cristo. Paulo e Silas viviam para conhecer a Cristo e para fazer Cristo conhecido. Em tudo. Através até mesmo do seu corpo e sofrimento. Nós, irmãos, somos chamados a imitá-lo. Sigamos conhecendo a Cristo, fazendo-o conhecido neste mundo e vivendo até o fim da nossa vida, custe o que isso custar, para a glória daquele que nos redimiu, Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome por Tua palavra. Louvamos a Ti por Cristo, o nosso Salvador. Louvamos a Ti por Cristo, aquele que foi julgado injustamente, punido injustamente pelos homens, mas que sofreu o justo julgamento do Pai quando lançado na cruz por causa dos nossos pecados. Louvamos a Ti pela salvação que temos em Cristo. Ajuda-nos, Pai, a nós, como cidadãos da terra, cidadãos também dos céus, a vivermos de um modo digno do Teu Evangelho, a vivermos para o Senhor, a vivermos para o avanço do Teu reino, a vivermos para a proclamação do Teu Evangelho, a vivermos prontos a servirmos uns aos outros em nossas necessidades. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais atentos, a sermos mais prontos, a sermos mais solícitos, a sermos mais misericordiosos, a sermos mais bondosos, a sermos mais amorosos, a sermos mais graciosos, a sermos como Cristo. Ensina-nos, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. É o que Te pedimos. E também, Pai, que o Senhor, por meio da Sua palavra, salve aqueles que não conhecem a Ti. Revela Cristo, o Salvador do mundo, que possam se render a Ele. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.